Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega, ó, curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro bigode. Irmão, hoje de manhã a imprensa estava dizendo que o Vasco tinha perdido o prazo para um recurso, né, numa ação onde um escritório de advocacia contratado pela gestão anterior cobrava 3 milhões de reais. Né? A gestão anterior contratou um escritório de advocacia, né, valor algo em torno aí de 3 milhões de reais, tá? Não pagou, tá? E agora esse escritório está cobrando essa quantia do Vasco, tá? Inclusive, esse escritório pediu a penhora de ações da SAF pertencentes ao CRVG, tá? Ao Vasco Associativo. E a imprensa disse que o Vasco não recorreu, né? Não apresentou recurso a tempo, apresentou recurso fora do prazo. Pedrinho, através da sua diretoria, emitiu uma nota para explicar que não está fora do prazo com o recurso. E outra, esse contrato foi assinado de forma irregular pela gestão anterior. Confusões aí o tempo todo, né, envolvendo essa SAF do Vasco. Irmão, toda vez que surge um negócio da SAF, eu não consigo lembrar de outro nome que não seja o do Jorge Salgado, meu amigo, pior presidente da história do Vasco. Vamos falar de coisa boa, falar de futebol, tá? Vasco e Atlético Goianiense, terça-feira, jogo de volta à Copa do Brasil. Você quer ir? Não comprou ingresso? Irmão, então, ó, esquece, maluco, esquece. Ingressos esgotados para a próxima partida do Vasco na Copa do Brasil, terça-feira, 9h45 da noite, em São Januário. Ontem o Vasco empatou 1-1, o irmão suado, sofrido, né? Eu tava lá, cara, o Vasco não foi bem, o Vasco escapou de uma goleada, Coutinho não tá bem e tal, até é bom do Rafael Paiva estudar se não é hora de colocar o Payet de titular e aí depois entra com a minutagem do Coutinho durante a partida. Né? O Coutinho ainda não está bem fisicamente, está sem ritmo de jogo, não está conseguindo ajudar o Vasco ainda, e o Payet, quando entrou bem. Agora, precisa saber quanto tempo de jogo o Payet pode executar, né? Também, vamos ver, entra jogando, aí é só 50 minutos, é só 60 minutos. Então ele sai aos 15, aos 10 do segundo tempo, e aí sim entraria o Coutinho. Irmão, seguinte, confirmado, aí o Vasco confirmou 2 negociações de jogadores, tá? O Cleiton, atacante Cleiton, para o Rio Ave, já foi inclusive apresentado lá no Rio Ave, é um empréstimo do jogador para o time português, o atacante Cleiton, que chegou há pouco tempo no Vasco, né? O Vasco adquiriu os direitos econômicos dele e agora está emprestando para o Rio Ave de Portugal. O outro jogador que o Vasco confirmou a negociação é o zagueiro Zé Vitor, o zagueiro da base, tá? Vai para a União Leiria de Portugal. O Vasco tentando outras negociações, né? Tem outras questões na mesa, questões referentes ao Galdames. O Vasco já negocia há algum tempo com a Universidade Católica do Chile, tá? Mandar, né? Essa questão de enxugar a folha, né? Essa é a verdade. O Vasco está tentando enxugar a folha. Então, está conversando com a Universidade Católica do Chile para mandar o jogador para lá. Ele já está, inclusive, topando receber um salário menor. No Vasco, ele ganha 300 mil. Está topando receber um salário menor no Universidade Católica do Chile. Ele não vem sendo nem relacionado no Vasco, tá? Outro jogador que o Vasco tenta fazer negócio é o Rossi. Tá? Tem um Goiás interessado, Paysandu interessado, o Rossi nem vem fazendo parte também das listas de relacionados para os jogos. Outro jogador que o Vasco também negocia a saída é o Serginho, tem sondagem do Criciúma, e o outro jogador é o Eric Marcos, cria da base. Eu entendo que o Eric Marcos ainda poderia ajudar,
tá? Mas a folha está inchada, o elenco está inchado, e aí o Vasco tenta fazer negócio, né? Despachando o jogador, alguns times da Série B interessados e também um time de Portugal, maluquinho, essa parada. Irmão, tava vendo o Edmundo falar, mesmo que eu venho falando aqui com vocês, tá? Se for pro Vasco contratar qualquer jogador, é melhor dar chance para a base, tá? O Vasco precisa trazer jogador que venha para ser titular. Não dá para ficar trazendo qualquer um, não. Ah, vou ali no mercado, traz qualquer um. Não dá, é melhor nem trazer, tá? Tem que trazer jogador top, jogador que chegue jogando, maluco, jogador que chegue jogando, tá? É importante isso, tá? E o Edmundo falou a mesma coisa que eu falei. Se for para fazer isso, é melhor contratar jogadores da base. Lembro para vocês que o presidente Pedrinho está no mercado, né? Mas tá no mercado com dificuldades, com pouco dinheiro. Por quê? Porque tem que pagar salário em dia, ele está conseguindo manter isso em dia, tem que pagar as dívidas que batem na porta todo mês, tá? O Vasco teve para sofrer, eu estava vendo no Globoesporte.com, que o Vasco teve para sofrer novamente um transfer ban, cara. Toda hora é dívida batendo, a 777 não pagava também. Infelizmente, cara. Infelizmente, eles não pagavam. Outro dia, de novo, o Nacional do Uruguai veio cobrar a dívida com relação ao Puma. É difícil, cara. É difícil trabalhar assim, sem dinheiro, e aí tendo ainda que contratar jogadores para reforçar o elenco. A gente viu ontem, o Vasco tomou um calor danado do último colocado do Campeonato Brasileiro. Esse time precisa de reforços. Lembrando aquelas posições mais carentes, né? Zaga e ataque pelo lado. Ontem também, vamos ver, né? Fiquei naquela dúvida se não falta mesmo mais um volante. O Hugo Moura não foi bem ontem, ele que vinha jogando muito bem. O Souza entrou, tá? Jogou alguns minutinhos. Se o Souza conseguir ter uma sequência, né? Não ficar machucado e tal, mas se o Souza conseguir ter uma sequência, acredito que o Souza vai ajudar também ali na questão da volância. Para zagueiro, o Mina está descartado, tá? O Globo Esporte disse que ele está descartado, tá? Então o Vasco já está em busca de outro zagueiro. O Marcelo Santana, diretor executivo de futebol, estuda a contratação do zagueiro Samir Caetano. Samir Caetano, ex-Flamengo, e que está hoje no Tigres do México. Cara, não sei não, irmão. Para trazer Samir Caetano para a zaga, irmão, parceiro, aí deixa o Lincoln da base, né? Talvez seja melhor. E o ataque pelo lado é mais difícil, o atacante geralmente o preço é maior, né? Mas enfim, Pedrinho está no mercado ainda buscando esses reforços. Queria que você comentasse aqui sobre o zagueiro Samir Caetano, que está especulado aí para vestir a camisa do Vasco. Jogador ex-Flamengo, jogador cria da base do Flamengo. Você aprovaria essa contratação? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.